Para aqueles que não me conhecem, continua sendo Adam. Casado com a Tainara, por enquanto nós temos 3 filhos. Não entendi. Brincadeira. Servos do grupo de oração São Vicente de Paulo. Falei para Santo Antônio. São Vicente de Paulo, lá no Morro, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, e membro desta obra de Deus chamada Ângelos. Amém? Pois bem, meus irmãos, o tema proposto para agora é adoração leva à união. A adoração leva à união. Eu quero convidá-los a pegar a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Página 1469 da Ave Maria. Antes da gente, enquanto vocês procuram, eu preciso já introduzir aqui todas as moções pela qual Deus foi dando aos nossos corações no preparo desse retiro. É importante entendermos que esse retiro realmente ele tem um objetivo final. Esse objetivo é formar, nos preparar para termos uma vida, um coração, uma alma mais desejosa em amar a Jesus e principalmente a se unir a Deus, se unir ao nosso Deus. Quando nós orávamos por esse retiro, Deus trazia algumas revelações importantes. Está no mistério ali. Está forte, hein? Vamos lá. Deus trazia a imagem do trigo, para vocês entenderem. E depois Deus falava muito do fermento. E posteriormente Ele dava a visão e de outras formas Deus foi falando sobre o fogo. Para vocês entenderem, o trigo nada mais nada menos é uma matéria, né? E a matéria, o combustível que realmente nós temos que alimentar em nossas almas é a decisão, é o amor, né, para com Deus. O fermento, ele por si só, ele tem sim, na sua composição orgânica ali, uma finalidade que é fazer crescer. Então, esse retiro ele está dividido, só para vocês entenderem, em 3 etapas. Primeira etapa, o Donizete trouxe através da decisão, através da matéria, usando justamente o elemento trigo. A palavra trigo fez com que saísse aquela primeira pregação. Posteriormente, Deus mostrava a prática, ou seja, o fermento, aquilo que nos faz nos tornarmos melhores, crescermos de alguma forma. Então, só para vocês entenderem, a pregação do Onder e essa minha pregação vai se dar dentro dessa dinâmica, dessa segunda etapa que Deus nos deu, que foi sobre o fermento. Nós vamos falar de práticas. Aquilo que faz crescer. E depois, com uma pregação de Gilberto, e amanhã teremos 2 formações humanas, nós vamos trabalhar exatamente a última etapa, que é o fogo. Ou seja, a contemplação, o ato de esforço em permanecer sempre na presença de Deus. Então, não sei se vocês perceberam, mas uma pregação está ligando com a outra, né? Existe um sentido por detrás, e foi Deus que foi nos dando isso nos preparativos desse retiro. E agora, baseado no contexto bíblico, baseado naquilo que realmente é proposto para agora, né? Precisamos entender que a vida contemplativa, ou seja, o desejo de buscar a Deus, se faz necessário a partir de um esforço contínuo, através do nosso intelecto, através das nossas disposições físicas e, por fim, da vontade da alma, né? Que a muitos também se destinam, muitos santos também a definem como a força do Espírito. Então, para que nós cheguemos a essa contemplação divina, precisamos entender isso. É necessário um esforço contínuo através do intelecto, através das disposições físicas e da vontade da alma. Antes de entrarmos no texto, eu estou dando toda essa introdução para a gente, talvez alguns que se perderam aí no trilho voltarem, né? E a gente dar continuidade.
Primeiro também nós temos que entender que não existe possibilidade alguma, gravem isso, não existe possibilidade de contemplarmos a Deus sem antes termos sido, primeiro, chamados por Ele. Importantíssimo isso. Precisamos escutar o chamado, precisamos ser chamados por Ele. E, posteriormente, desejar contemplá-lo, desejar vê-lo. E o desejo de vê-lo, aí é onde entra aquelas 3 disposições que eu disse. O esforço, através do intelecto, através das disposições físicas e da vontade da alma. Prova disso, por exemplo, está no livro lá de Êxodo. Nessa semana a gente meditou, a igreja meditou, livro de Êxodo, capítulo 3, onde diz que Moisés sobe no monte. E qual era o nome desse monte, irmãos? Horebe. Horebe. E lá no monte Horebe ele vê uma sarça que não se consumia. Então pensem nessa seguinte realidade. Moisés sobe ao monte, vocês tiveram que subir alguns andares aqui. E chegando ao monte, ele contempla o mistério de Deus. Ele vê uma sarça que não consumia. Ele deseja ver o extraordinário. Porque o texto diz que ele chegando lá, ele vê algo extraordinário. E ali ele se lança na possibilidade de contemplar o mistério. Contemplar aquilo que realmente é extraordinário. E Deus, a partir desse chamado, porque ele chamou Moisés, e a partir do desejo de ver, que são as 2 condições que eu trouxe aqui, Deus pede uma terceira condição, que ele tire as sandálias. Ele pede para que Moisés tire as sandálias. Precisamos entender, irmãos, compreender de todo o coração, que não existe possibilidade alguma. Gravem isso no coração de vocês. Não existe possibilidade alguma de chegarmos em um lugar santo, presos às sandálias que estão nessas terras. Presos a essas coisas passageiras, preso a tudo aquilo que foi dito, e ainda eu hei de falar aqui. Não tem como chegarmos no lugar santo, querermos contemplar a Deus, estar na presença dEle, se ainda estamos calçados com coisas que nos prendem aqui nessa terra. Então, não sei como você chegou aqui. Alguns aqui vieram com a papete, né? Com um velcro só aberto, outros com os 2 velcros abertos, outros com 5 velcros fechados. Eu não sei como é a situação da sua alma, do seu coração, do teu espírito, do seu desapego. Isso que as meditações anteriores diziam muito sobre isso. Imagino que Deus falou algo aos corações de vocês. Sim ou não? Sim. Eu não sei como realmente você está, mas uma coisa é certa. Deus quer que você tire essas sandálias para estar próximo dEle. Deus quer que vocês, e eu também, tiremos as nossas sandálias, aquilo que nos prende aqui na terra, para que assim a gente consiga ao menos vê-lo. E eu não estou nem dizendo de adorá-lo. Existe uma distinção muito grande em adorá-lo e em estar na presença. É totalmente diferente. Eu estou ainda dando o leite, mas fique tranquilo, até o final dessa pregação, vocês saborearão um alimento sólido. Deus quer que tenhamos um coração contrito, sim, desapegado, sem dúvidas, mas para amá-lo e servi-lo antes de qualquer coisa. E o que eu quero dizer, irmãos, na prática, que para chegar no céu é necessário, de fato, nos desprendermos de tudo. Absolutamente de tudo. De tudo que nos prende nessa terra, inclusive de coisas boas, inclusive de coisas até que são lícitas. É necessário não termos o senso de pertença. É necessário não termos o apego a tal ponto de observarmos essas condições e encararmos elas como condições particulares. Veja, existem graus para isso. Graus de desapegos, graus de desprendimento. E o que Deus deseja para nós? Uma contemplação perfeita para chegarmos na adoração. E a partir da adoração, chegarmos na união. Nós queremos estar unidos a Deus, sim ou não? Sim.
Mas como chegarmos nessa união? É na adoração. A adoração é que nos possibilitará, de fato, nos aproximarmos de Deus. Também quero lembrar que esse retiro não é para as pessoas que não entenderam que o pecado, não é para as pessoas que não entenderam que o pecado é aquilo que distancia ou não distancia de Deus. Não, esse retiro foi preparado para você que já entendeu esse contexto, que não dá mais para ficar longe de Deus, e que existe uma manobra necessária para atuarmos em nossas vidas, para que saiamos dessa situação de patinar e estarmos no mesmo lugar. Como o Padre Paulo Ricardo sempre fala, saímos do voo da galinha. Às vezes achamos que estamos bem e, de repente, estamos mal. Sempre estamos num processo de inconstância, nunca temos uma progressão efetiva na vida santa. Porque o nosso voo não é voo como a águia que contempla e vê o céu e o horizonte, e quanto mais baixa as asas, mais se aproxima do além. Os nossos voos são como voos de galinha. Poucos são os saltos e pouca é a altura. A nossa transcendência, os nossos apegos faz com que não exista transcendência, mas sim nos prendamos aqui ainda nessa terra. A gente não voa quanto ainda Deus deseja que voássemos. A gente ainda não tem voado, nós não temos contemplado, a gente não tem ainda realmente alcançado voos distantes por culpa nossa. Culpa 100% nossa. Eu quero que você olhe para o teu irmão do lado aí e fala para ele bem assim: a culpa é sua. A mulher olha para o marido e fala: a culpa é sua, viu? Elas já estão acostumadas a fazer essa parte, né? Só foi um teste, tá, irmãos? Porque essa foi a mesma frase que Adão falou para quem? Vocês perceberam como é fácil colocar a culpa no outro? Agora você vai dizer: a culpa é minha. Pois bem, irmãos, antes realmente, eu já pedi para você pegar essa palavra porque nós vamos nos aprofundar dela. Pega lá o versículo, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz assim o texto: ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. Vós não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Irmãos, olha quanto é profunda essa palavra. Por certo, não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito: serão dois em uma só carne. 17. Ao contrário, aquele que se une a quem? Olha esse versículo, irmãos, que é o tema para agora. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só Espírito. Um só Espírito. Vamos parar por aqui. Aquele que se une ao Senhor, aquele que se une ao Senhor, constitui com ele um só Espírito. Amados irmãos, para desprender-se dessas coisas e unir-se ao Senhor, exige um esforço lascado. Ao esforço ao tal ponto de que até compreendemos que é necessário se esforçar. Isso é um fato, a gente precisa se esforçar, todo mundo sabe disso. Como, por exemplo, todo mundo sabe que tem que acordar no horário para ir trabalhar. Como nós sabemos também que tem que levantar no horário que o despertador toca. Como também sabemos que temos que arrumar nossas coisas quando estão bagunçadas. Todo mundo sabe que precisa de esforço. Mas o problema não está na realidade de saber, porque se fosse para eu transmitir uma mensagem somente para vocês tomarem conhecimento, vocês já estão calejados que vocês precisam mudar e eu também preciso mudar. Agora, o detalhe não está no saber, mas o detalhe é como fazer com que a coisa aconteça.
Como fazer com que, de fato, aquilo que nos prende, aquilo que tem destruído a nossa alma, caia por terra ao ponto de eu me tornar livre e me unir ao Senhor, me unir à vontade de Deus, me unir. Eu não sei se vocês estão nessa situação de detentos, de realmente presos a coisas que nos prendem. E nós não temos armas. Temos o conhecimento, mas nós não temos armas para combater aquilo que tem nos distanciado de Deus. Não é à toa que lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, no versículo 30, a gente bem conhece essa passagem, do joio e do... Todo mundo olha para essa passagem e tem uma compreensão que simplesmente como o ceifador, aquele que há de vir, separar os bons dos... Mas há uma dimensão totalmente diferente, e é importante a gente refletir agora, para compreendermos a realidade da adoração. Como se unir a Deus? A palavra fala bem assim: deixais crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Isso que diz a palavra. Amados, vocês já pararam para pensar ou pesquisar? Porque eles não querem remover o joio antes da formação do trigo? Porque facilmente eles poderiam ali, por um instante de confusão, ao invés de tirar pela raiz o joio, retirar pela raiz o trigo. E aí que está o nosso problema. Nós sabemos que há um joio em nós. Nós sabemos que há algo que nos prende. Mas queremos arrancá-lo, até tentamos arrancar. Mas temos afetado o trigo das nossas almas. E para vocês entenderem, o joio realmente é as presas, as coisas passageiras, seculares, e o trigo é o amor de Deus. O trigo é o desejo de contemplar a Deus. Por que será que na palavra diz-me assim, deixai crescer juntos? Não que deseje que o joio cresça, mas deseje primeiro que fortaleça o trigo. Então, se realmente você quer que o joio saia de você, fortaleça primeiro o trigo. Fortaleça primeiro o amor, o desejo por estar na presença de Deus. Entenda, quanto mais o trigo é fortalecido, quanto mais o trigo é aparente, quanto mais o trigo cresce, quanto mais o amor e o desejo por Deus aparece, quanto mais o anseio por contemplar e adorar a Deus é produzido, é semeado em nossos corações, mais facilmente o joio poderá ser arrancado. Olha a visão que Deus nos dá, irmãos. Olha o mistério. A gente quer arrancar o joio, mas a gente não sabe distinguir o joio do trigo. Pega uma pessoa que acabou de chegar na igreja e fala bem assim, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, isso não é de Deus. O que acontece com ela? Porque você está arrancando o trigo junto com o joio. E a gente faz isso com os outros e faz isso com a gente. Há pessoas que desanimam na relação com Deus porque elas não compreenderam que o arrancar o joio é uma consequência do fortalecimento do trigo. Quanto mais fortalecido está o trigo, mais forte, mais aparente, mais evidente, mais disposição terá para arrancar da raiz o joio que nos atormenta. Então veja, irmãos, o motivo é muito simples, muito, mas muito simples. Então, se você realmente está querendo chegar na união com Deus, se realmente você quer contemplar a Deus, se realmente você quer desprender-se inteiramente de si, unir-se com Deus, deseje profundamente amar a Ele, pois está aí a grande chave para permanecer em Jesus Cristo. Há quantos que passaram em nossas vidas que eram pessoas dispostas, pessoas que realmente desejavam amar a Deus, servir a Deus, eram pessoas talentosas, cheias de dons, e distanciaram, se perderam. Quantas foram não só os outros, mas quantas foram as vezes que nós nos distanciamos do Senhor,
Eu não estou falando de estar na igreja. Eu não estou falando de permanecer nos sacramentos. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando algo muito além. Eu estou falando de realmente adorar a Deus e servi-lo de todo o coração. Irmãos, há mais santos desconhecidos do que conhecidos. Glória a Deus. A gente acha que a evidência é que traz o extraordinário. O que traz o extraordinário não é a evidência, é a humildade. No ordinário está o extraordinário. Normal para nós é sermos santos. Então, se achamos que um ser santo é extraordinário, você está errado. Ser santo é fazer aquilo que simplesmente fomos designados a fazer. A fazer não, a ser. Então, observe, irmãos, o que a palavra aqui no versículo tema que eu trouxe, versículo 16 diz: pois bem, aquele que se une ao Senhor é um com Ele. A pergunta que nossas almas mais anseiam é como chegarmos a essa união com Deus. Isso é uma indagação. Desde o nosso nascimento, o nosso profundo coração, lá no íntimo do nosso coração, há um desejo de se unir a Ele, retornar às mãos do Criador, retornar às mãos do oleiro, retornar àquele que nos amou por primeiro. É isso que está no nosso coração. Não é à toa que a maior parte daquilo que fazemos é porque há uma indagação, há um vazio dentro de nós, e tentamos preencher através de serviço, de contribuições, outros com voluntariado, outros com missão, outro com um tipo de talento, enfim. Isso são consequências, respostas de uma pergunta que aqui dentro grita: desejo unir a Deus, como assim fazer? Veja, irmãos, meditamos nas pregações anteriores que há necessidade de termos um esforço. Meditamos que há uma necessidade de nos esforçarmos para fazer com que a nossa oração leve à contemplação e, consequentemente, fazendo com que essa oração, levando à contemplação, e até acrescento que só chegaremos à contemplação se meditarmos. Só contemplamos algo se profundamente meditarmos este algo. Quantas foram as vezes que, por exemplo, você leu um texto bíblico, inclusive você conhece de cor salteado, e certo dia, ao você lê-lo novamente, algo novo Deus falou ao teu coração? Porque esse esforço de meditá-lo, esse esforço de se aprofundar no mesmo texto, inclusive no próprio conhecido, Deus trouxe o extraordinário. Então, isso nós escutamos agora nas pregações. E a meditação, de fato, leva à contemplação. E quando estamos contemplando, por exemplo, a Deus, quando estamos nos esforçando para ver a Deus, quando estamos nessa determinada decisão, podemos até sentir, entenda, podemos até sentir, ao menos ter uma ideia de como será no céu. Esse grande esforço que fazemos aqui nos traz uma ideia de como vai ser no céu. Como vai ser no céu a nossa relação com Ele. Como vai ser no céu a adoração perpétua. Quando nós estamos contemplando a Deus aqui, nós temos um certo resquício de uma realidade futura. Uma espécie de sentimento, mas o que o Senhor está nos chamando aqui, nesse retiro, antes de qualquer coisa, é para uma profunda adoração, para nos levar a uma profunda união com Ele. Então, a intenção está além da contemplação, a intenção está além da vida de oração, porque a vida de oração é uma necessidade de alma. E essa necessidade contemplada, essa necessidade meditada, nos levará para uma perfeita contemplação. Mas a constância da contemplação nos vai levar, de fato, para uma adoração, para um relacionamento. E essa adoração cultivada e semeada vai nos levar para a união, para a intimidade com Deus. Não sei se vocês estão entendendo, mas há um grau muito além daquilo que podemos imaginar. Então, se você chegou aqui contentado naquilo que você já fez ou aquilo que você viveu, eu digo uma coisa para você:
Deus quer te levar para as alturas. Deus quer te levar para um céu, para um infinito. Deus não quer que você fique nessa mesmice, não. Está na hora de você, de fato, rasgar o teu coração e deixar com que Deus te leve para as águas mais profundas. Porque há uma sede em nosso coração. Há uma sede em nossas almas. Há uma sede de contemplar a Deus. Há uma sede de adorar a Deus. Há uma sede de estar próximo dEle. E essa sede será saciada se assim nós desejarmos. Irmãos, quem quer ir para o céu, levanta a mão aí. Monsenhor Jonas Abib diz bem assim: quem não adorar, quem não adorar, eu estou dando leite ainda. Entenda, quem não adorar não vai aguentar. A nossa alma anseia por esta adoração. A nossa alma anseia por essa experiência profunda, não experiência, essa vivência, porque experiência passa. Deus está desejando que tenhamos uma vivência de adoração. Experiências podemos ter com qualquer coisa, com sabores, com coisas, mas Deus quer nos levar para uma profunda vivência de adoração. Quem não adorar não vai aguentar, e adorar está além de estar presente diante do Senhor. Adorar está além de estar presente diante da Eucaristia. Adorar é um esforço do homem de se encontrar com Deus e para amá-lo hoje muito mais do que ontem. Então, se você de fato quer saber o que é adoração, o princípio básico da adoração é essa: desejá-lo, amá-lo muito mais hoje do que você amou ontem. Se você não tem amado a Deus como Ele merece, como eu também não amo Ele como Ele merece, mas não tem amado Ele mais do que amamos ontem, nós estamos regredindo. E Deus não está nos chamando para algo baixo, Deus está nos chamando para algo alto. Nós não fomos chamados para as coisas terrenas, fomos chamados para as coisas celestiais. Amados, precisamos de uma vez por todas colocarmos em nossos corações que os nossos corpos, como diz o texto que lemos aqui, as nossas vidas não devem se dar às prostitutas dessa terra. Não se deve dar essas coisas passageiras, mas sim ao noivo que nos espera. Falamos agora, né, meninas, na hora do almoço, do noivo, do casamento. Realmente Deus deseja que tenhamos um encontro com Ele no altar. Deus deseja que tenhamos um encontro da mesma forma que a samaritana teve um encontro com Jesus. Amados, no Evangelho de São João, capítulo 4, vem dizer que a samaritana, chegando no poço de Jacó, se encontra com o Senhor. Ela fala com ele que ela tem uma sede, e ele diz que iria dar a ela uma água que jamais ela voltaria a ter sede. O que aquela samaritana foi fazer no poço, irmãos? Foi buscar o quê? E buscar água com o quê? E aonde ficou o balde depois que ela se encontrou com Jesus? No chão. Ei, se você quer buscar realmente o Senhor ser saciado, essa sede da tua vida, aquilo que tu carrega, meu irmão, tem que deixar no chão, porque quando você se encontra com o Senhor, você tem tudo. Entenda, a nossa alma deseja contemplar a Deus e adorá-lo. Então não adianta você chegar com um baldinho no Senhor e falar: Senhor, estou trazendo umas reservas, porque se não der certo esse relacionamento, eu levo embora. Não, você não pega nem mala e nem cuia, filho. Você vai ao encontro do Senhor despido e desejoso a se encontrar com o noivo. Porque quando você se encontrar com o noivo, nós nos encontrarmos com Ele, tudo será consumado. Tudo será saciado, a nossa alma será realmente preenchida, e a vivência desta experiência será tão perfeita que não desejaremos mais nada desta vida. Deus anseia que sejamos um para com Ele. Deus anseia que nos aproximemos dessa sarça. Deus nos anseia que nos unamos a Ele. Não devemos, em hipótese alguma, ficar se contentando com em querer somente ver a Deus. Entenda, Deus não quer que nós somente desejemos vê-lo. Só vê-lo não, sentir, etc. Não. Precisamos desejar nos unir a Ele. Deus não quer que a gente fique olhando para Ele, como telespectadores, olha para uma televisão. Deus quer que
nos aproximemos dele e nos unamos a ele. É algo além. Não era estar na presença. É estar profundamente interligado a ele. E para que isso ocorra, é necessário esta união matar o eu, para que o eu viva para Deus. Se o eu não morrer, o eu não viverá. Entenda, é necessário que você morra. É necessário que você tenha um profundo encontro com a morte. Porque sem a morte, você não vai descobrir a vida que Deus quer te dar. Eu estou falando dessa morte mesmo, a morte passageira, essa morte que passa, essa vida que passa, essas coisas que passam. Entenda, repita assim comigo. É preciso morrer para adorar. É preciso morrer para adorar. Amados, sabemos que no Antigo Testamento, os hebreus, eles subiam no monte para quê? Para adorar. Sim ou não? Sim. Eles subiam no monte para ver a Deus e adorar a Deus. Amém? Amém? Eles subiam lá no monte, eles subiam no mais alto para contemplar a Deus, ver a Deus e adorar a Deus. Sim ou não? Sim. Lá em Gênesis capítulo 22. Diz um texto, o texto diz bem assim, não precisa nem pegar. Há dois personagens importantes, Abraão e Isaac. Deus pede para que Abraão pegue o seu filho e suba em qual monte? Moriá. Já é outro monte. Não é o Morro do Macaco, é o Moriá. E diz o texto que Deus havia pedido a Abraão o sacrifício do seu filho no monte Moriá. Sim ou não? Sim. E no dia seguinte, ele sai com o filho para o sacrifício que Deus havia pedido. Amém? Amém. Abraão chega no lugar onde Deus havia pedido, monta um altar, coloca a lenha, amarra o seu filho, e no momento de sacrificar um filho, um anjo o impede. Sim ou não? Sim. Irmãos, os hebreus, para que pudessem adorar a Deus, eles precisavam de alguns elementos, de algumas coisas. Primeiro, o monte. Segundo, a lenha. Terceiro, a vítima. O quarto, o fogo. Repita comigo. Monte, lenha, vítima e fogo. Amados, você sabe o que realmente significa Monte Moriá? Moriá significa lugar onde se vê o Senhor. Lugar onde vê o Senhor. Abraão sobe no monte para estar diante dos olhos de Deus. Abraão sobe no monte para estar diante dos olhos de Deus. Ei, antes de adorar o Senhor, antes de ter essa experiência profunda, essa vivência, precisamos estar diante dos olhos dele. Antes da adoração é necessário, sim, estarmos diante dos olhos dele. Entenda, precisamos estar plenamente na contemplação. Precisamos estar inteiramente com o coração no mais alto do monte. Porque a adoração só vai acontecer se nosso coração estiver no alto. A adoração só vai acontecer se o seu coração estiver lá em cima. Não tem como chegarmos na adoração, que é senão amá-lo plenamente, se não subirmos o monte. Se não subirmos o monte dessa vida, se não elevarmos a nossa alma, se não elevarmos o nosso espírito, aleluia. Primeiro precisamos subir o monte. Mas isso é a primeira etapa da adoração. Ainda não é adoração. Vocês entenderam? Estão entendendo o mistério de Deus? É necessário primeiro subir, elevar as nossas almas. Essa é a primeira etapa da adoração, que nos levará à união. Pois precisaremos também de um outro elemento que eu citei aqui, chamado lenha. Abraão subiu o monte e levou a lenha. Amados, pois precisamos também da lenha. Pois sem a lenha não tem como a possibilidade de ter fogo. E sem fogo não tem sacrifício. Sem lenha não há, e sem fogo não há.
Entenda, sem lenha não há fogo, sem oração não há fogo, sem penitência não há fogo, sem sacrifício ou sem oferta não há fogo, sem vida despojada não há fogo, sem oração pessoal não há fogo, sem desejo por Deus não há fogo. Essa é a lenha que alimenta o fogo. Precisamos desta lenha. Não adianta subir um monte, ir para a igreja e olhar para o Senhor, estar na presença dele, não é isso. Porque a adoração exige levar lenha, levar combustível, levar matéria, levar realmente algo que vai inflamar os nossos corações. E é a oração. Você acha que o fogo, por exemplo, vai vir na sua vida quando você sentir vontade? Não. Não vai vir. Nós precisamos orar e muito para que o fogo venha. Mas ainda isso não é adoração. Eu estou dando passos a vocês aqui como chegar numa adoração que vai levar a união. Ainda não é adoração. Sem a lenha, irmãos, o fogo apaga. Sem a lenha. Sem a lenha. Sem oração, o fogo vai apagar. Estão entendendo? Porque muitos distanciam do Senhor. Porque não carregam o quê? Lenha. Mas amados, me diga uma coisa. Tendo oração, estando no monte, o que falta? A vítima. Sabe quem é essa vítima? Você. Não adianta você chegar lá, orar, se você não está disposto a ofertar-se. O sacrifício fará com que o fogo realmente aconteça também. A lenha é a combustão, o sacrifício é a oferta. Então, se vocês, meus irmãos, não ofertar de fato, não se sacrificar, não renunciar, não dar sua vida ao Senhor, você nunca vai adorar a Deus como Ele merece. Porque a adoração só acontece com uma vítima. A adoração só acontece se realmente houver uma oferta agradável a Deus. Ei, o fogo vai vir sobre você. Sim, eu creio que vai vir sobre você. Mas você só encontrará adoração se você for a vítima, se você for o sacrifício, se você for a oferta agradável. Porque se você não for uma oferta agradável ao Senhor, nada vai acontecer. Você vai ver a sarça pegando fogo, você vai ver não se consumindo, você vai ver as coisas extraordinárias, você vai ver os milagres. Mas na hora que chegar o Calvário, sabe o que vai acontecer? Você vai cair fora. Porque você teve a experiência de subir o monte Horebe, subir o monte Moriá que seja, mas você não teve a experiência de se sustentar num sacrifício ao ponto de viver o Calvário. Então, se você não for o sacrifício agradável ao Senhor, o fogo não vai descer. O desejo profundo e a união não vai acontecer. Não tem como. Não tem como. A vítima é aquela que se lança de coração, se lança no madeiro, se lança no peito do mestre. Sim, diante de Deus não tem como ficar de pé. É preciso estar amarrado. A vítima, ela ficava lá de braços abertos, irmãos. Isaac, o que Isaac fez? Deitou sobre o altar, diz o texto que estava amarrado. Irmãos, se é para ser uma vítima agradável a Deus, tem que estar amarrado. Amarrado sim, em nome de Jesus, né? Tem que estar amarrado nos preceitos do Senhor. Estar amarrado de fato neste laço de amor. É estar amarrado com Deus. Estar comprometido com Ele, por Ele e para Ele. O fogo só vai vir, irmãos, se você for o sacrifício. E a adoração só virá se você se lançar no altar. Só virá se você se lançar no altar. Nós temos o monte, nós temos a lenha, temos o fogo, temos o sacrifício. O que isso nos faz lembrar? Esse
onde ele morreu era no monte, havia um sacrifício. E quando ele morre, ele diz ao Pai: o meu espírito eu te entrego. É uma oferta agradável, é uma oferta completa, é uma oferta inteiramente dada, gratuitamente ofertada aos braços do Pai. Jesus subiu no Monte Calvário, Jesus subiu com a lenha nas costas, da mesma forma que Isaac subiu, prostrou-se no madeiro e deu como holocausto, irmãos. Ei, diz a palavra que acabamos de ler, pois bem, aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Para você ser um com Ele, para você realmente entender essa dimensão, nós entendermos, precisamos imitar aquele que foi um com o Pai. Ele foi a vítima, Ele foi a oferta, Ele foi aquele que entregou-se por inteiro. Estamos mergulhando, irmãos, neste dia, numa experiência espiritual do que é adoração. Estamos mergulhando, talvez, em algo que vocês nunca escutaram, o que é realmente adoração. Mas adorar a Deus é isso. Adorar a Deus é dar-se por completo, é uma oferta que vai nos levar para a união, mas sem um compromisso, sem uma determinada decisão, como diz Santa Teresa, jamais chegaremos à união perfeita, ao matrimônio espiritual, que lá no livro de Santa Teresa, no Castelo Interior, na 7ª morada, ela fala: a união com Deus é um matrimônio espiritual que só se dá quando um se oferta inteiramente ao outro. Cristo ofertou-se inteiramente a nós, e nós temos ofertado inteiramente a Ele. É isso que me dói, porque ainda não sou todo dele, ainda não sou do noivo, eu ainda não sou dele como ele merece, ainda eu não sou aquilo que ele espera, ainda não sou, não vivo, não sou comprometido com as promessas que ele tem para mim. Diz a palavra lá em João 4, a mesma palavra que eu citei aqui da samaritana, que ao conversar com o Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amados, no final das contas dessa vida, a sede que a nossa alma anseia, afinal das contas, é a sede de unir-se com Deus, não é ser saciado por Deus. Porque uma hora, quando a gente acaba com a fome, uma hora a fome volta, sim ou não? É a mesma coisa a sede vai voltar. Mas o desejo que Deus tem para conosco não é um saciar momentaneamente, é um inundar eternamente, é o inverso. Deus não quer nos dar um simples consolo, Deus quer nos dar o eterno. Deus quer nos dar o perfeito. Deus quer nos dar o que a nossa alma mais anseia, o que a nossa alma mais deseja. E para que isso ocorra, essa oferta seja realmente profunda e verdadeira, e efetivamente aconteça, precisamos dar uma resposta ao Senhor. E essa resposta se dá através de um compromisso. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé, que nós vamos fazer esse compromisso com o Senhor. Santa Teresa de Calcutá, ela diz bem assim, em um dos momentos dela, em uma das suas cartas, ela afirmava com propriedade esta realidade aqui que eu estou trazendo para vocês. Ela dizia: Jesus, meu Jesus, sou somente tua, sou tão ignorante, não sei o que dizer, mas faz comigo o que desejas. Amados, a vítima, o cordeiro, a oferta, ela não tem escolha, ela não tem opinião, ela não tem planos,
Quando a vítima vai ao holocausto, ao sacrifício, ela não pensa em outra coisa a não ser completar nela a obra. Pergunto a vocês, quem tem planos aqui? Planos para a vida? Planos de casar? Planos profissionais, acadêmicos? Planos espirituais? Vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso não vale nada. Tudo isso não vale nada. Sim, podemos até cultivar uma experiência, um desejo. Mas ela diz: faz comigo o que desejas, como desejares, enquanto desejares. Eu não te amo pelo aquilo que dás, mas pelo aquilo que tiras. Eu não te amo por aquilo que o Senhor me dá. Eu te amo por aquilo que o Senhor me tira. Porque eu não posso ser uma freira perfeita. Eu quero ser uma vítima perfeita do teu amor. Porque não me deseja ser como todas as outras. Olha para as centenas freiras que tem por aí, que te servem perfeitamente, que estão agora contigo, porque não posso percorrer o mesmo caminho a chegar a ti. Mas aqui me oferto como vítima do teu amor. Se vocês ainda não entenderam o que é adoração, irmãos, só um anjo mesmo com uma faca para arrancar a tua orelha e fazer você escutar. A verdadeira adoração se dá na oferta, no sacrifício. Quando vocês se lançarem, e vocês vão fazer essa experiência. Hoje nós teremos ainda adoração. Teremos mais Santa Missa. E vocês verão a diferença daquilo, como vocês chegaram aqui pela manhã e de como será nessa próxima adoração. Se vocês se lançarem nas mãos do Cordeiro, se lançarem nas mãos de Jesus como vítima, a alma de vocês será plenamente preenchida e saciada pela essa água viva que realmente não somente dá, mas tira. Amém. O Senhor vai tirar o vazio de nossos corações. A gente pede ao Senhor: Senhor, preenche, não é assim? Na verdade, o Senhor não preenche, Ele tira o vazio, porque você sempre foi dele e nunca do outro. A gente pede para Deus nos dar, e na verdade o que deveríamos pedir para Deus é tirar. O que você tem que pedir para Deus tirar para você adorar Ele? O que é necessário você pedir para Deus tirar para você adorar a Ele? O que está te prendendo? Quais são as sandálias que te afastam do monte? É falta de lenha? Coloque lenha. É falta de fogo? Lança-se. Mas deixe com que a profunda adoração, o desejo, o anseio, a sede de sua alma chegue ao coração de Deus. O Senhor espera uma resposta. E essa resposta vai ser agora. Não sei se vocês conseguem, se vocês têm uma cruz aí, um terço, alguma coisa do tipo. Eu quero que vocês olhem para o crucificado. Caso vocês não tenham, tem 2 crucificados aqui. Olhe para Jesus. Aonde você está? Contemple o crucificado. E olhando para o Senhor, repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te recebo. eu te recebo Como meu legítimo esposo. como meu legítimo esposo E prometo ser fiel. e prometo ser fiel, Amar-te. amar-te, Respeitar-te. respeitar-te Na alegria na alegria e na tristeza. e na tristeza, Na saúde na saúde e na doença. e na doença, Até até o dia o dia que o Senhor me levar. que o Senhor me levar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te prometo eu te prometo ser fiel ser fiel na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. na saúde e na doença. Amados irmãos, olhem esse mistério, irmãos. É um compromisso matrimonial, de união.
olhando para o Senhor, diga a Ele, na saúde e na doença, na saúde e na doença, até até que o Senhor que o Senhor me leve. me leve. Abraça o seu crucificado, beija Ele e saiba que você fez um compromisso de amor que vai te levar para uma adoração, e nesta adoração te levará para uma união com o seu Senhor e teu Salvador. Fecha os teus olhos, a gente vai orar ao Senhor agora. E eu quero que você se lance mesmo no coração de Deus. Eu não sei como você chegou, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você deixar ser saciado por Jesus, se você se lançar neste madeiro, neste altar como vítima, o Senhor há de realizar as graças, os milagres, tudo aquilo que for necessário, inclusive tirar, para que você o ame muito mais do que você tem amado. O tema desse retiro é: na cruz estás seguro. Está aí, na cruz, aquele que é a tua segurança. Na cruz está aquele que é o teu amor. Na cruz está aí o verdadeiro homem da sua vida, o verdadeiro exemplo, o verdadeiro Deus. É na cruz, irmãos, que encontramos tudo o que precisamos. O anseio de nossas almas, a adoração que nos faltava para chegar nesta união matrimonial. Por isso, abre teus braços agora e vamos orar ao Senhor com esta oração de compromisso com Deus. Por isso, vai dizendo ao Senhor o quanto você deseja amá-lo e adorá-lo como Ele merece. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu me lanço, me oferto como vítima. Eu sou muito mesquinho, eu sou hipócrita, ainda sou muito depravado, eu sou muito pervertido. Meus olhos ainda não é para ti, meu corpo ainda não é para ti. Parece que o meu corpo é se dar ainda às prostitutas. Mas eu quero que hoje, e a partir de hoje até o último dia de minha vida, meu corpo, minha alma, meus olhos, meu coração, sejam tudo para ti, Senhor. Tudo que eu for fazer, toda a minha vida, todas as minhas ações, seja para ti. Senhor, não dá mais para ser mais o mesmo. Senhor Jesus, ensina-me a te amar como o Senhor merece ser amado. Vai dizendo a Deus, meus irmãos, vai dizendo ao crucificado, vai dizendo ao Senhor, para Ele te ensinar a amá-lo como Ele merece ser amado. Rasga o teu coração, lança-se nesse altar, prenda-se aos laços, às cordas da vítima, deixe com que o madeiro lhe prenda no altar, e que o fogo abrace o teu coração, deixe com que o fogo do alto enche a tua vida e lhe faça um novo homem, uma nova mulher de uma vez por todas. Rasga o véu, rasga o véu, para ser o novo homem, uma nova mulher. Para de ser mesmo, Deus lhe chama para adorá-lo. Amados, adore o Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Abre teus braços, lança ao Senhor, vai proclamando, vai adorando, vai amando, vai amando, vai amando, vai amando, vai amando, vai amando. Ame o Senhor. Senhor, nós queremos te amar. Nós queremos amar muito mais que eu amei ontem. Eu quero te adorar, Senhor, como o Senhor merece.
Vive em mim, Senhor, que o meu espírito unido ao teu espírito, eu não tenha mais planos, mas somente deseje realizar os vossos planos. O que é do teu agrado, Senhor, eu farei, eu farei. Vai dizendo para o Senhor, que os teus planos se realizem em mim, que o horizonte que eu desejo, que minha alma anseia, e um dia eu possa contemplar, um dia eu possa chegar, e que quando eu chegar neste horizonte, e quando eu chegar neste paraíso, quando eu chegar nesse céu, eu diga com o coração repleto, valeu a pena. Ah, Deus, eu quero estar, Senhor, não somente na tua presença, mas eu quero me unir a ti, Senhor. Eu quero me unir a ti, Senhor. Eu quero me unir a ti, Senhor. Eu quero me unir a ti. Repita assim comigo. Senhor, eu quero me unir a ti. Tira de mim tudo que me afasta de ti. Tira de mim, Senhor, tudo que me afasta de ti. Amados irmãos, o Senhor vem confirmar aqui nesta palavra oracional que Ele tem tirado muitas coisas da sua vida, para que Ele possa habitar de uma vez por todas na sua história. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Então não reclames aquilo que Ele tiras, mas glorifica, porque aquilo que Ele tem tirado é para que Ele acesse e hospede na sua alma. O Senhor está hospedando em nossas almas. O Senhor está hospedando em nossas almas. Aleluia. E a nossa consciência, a nossa alma anseia por esta união. Agora só basta nos lançarmos como vítima. Por isso, com as suas mãos abertas, estendidas ao Senhor, vamos cantar esta canção e ofertar o nosso amor, nossa vida, os nossos corpos, alma e espírito ao Senhor, para que esta graça aconteça de uma vez por todas. Foi confirmado hoje o matrimônio que tanto você esperava, e não é com outro, é com o Senhor. Amém. Jesus. Aleluia. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor oferecer, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar. Abra os teus braços e se lance ao Senhor. Como oferta viva em teu altar. Rasgue o teu coração. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim Cumpre em mim o teu
Porque assim como o Ada falou, é um matrimônio. Quem casou, quem já esteve diante do padre, sabe que essas são as palavras do rito. E você vai olhar para o Senhor como aquele desposado, como aquela desposada que olha para o seu parceiro e dá sim. Essa canção é um sim. E você vai cantar desde o começo. Que toda essa canção maravilhosa seja somente o seu sim. Então cante. Vem o Senhor toda a minha vida oferecer. Toda. Lembrando, o Senhor quer tudo. O Senhor não quer metade. O Senhor não quer um terço. Não quer meio. O Senhor quer você por inteiro. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida A ti ofertar. a ti entregar. Te ofertar tudo, Senhor. Como oferta viva em teu altar. Abre os seus braços e canta, Pois pra te adorar. declare o seu amor ao Senhor. Foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Declare isso e que a cada dia, Senhor, E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. só vocês. Cante forte, igreja, pois. Foi que eu nasci. Cumpre, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está. Faça o que está em teu coração. Que a cada dia, Senhor, eu creia. Cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois, Senhor, pra te adorar, nós estamos aqui. Cante forte. Te adorar. Eu nasci, Senhor. Foi que eu nasci. Pra, Senhor, neste dia, todo o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Faça. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Amém. Amém. Eu tenho uma notícia muito boa. É só o começo. Oh, meu Deus. Irmãos, nós vamos para a meditação. Estamos bem avançados. Avançamos porque o Espírito quis avançar. Não foi desobediência nossa. Amém? Então, só para a gente começar essa meditação, o Senhor colocava muito forte no meu coração, Ada, agora, que nós precisamos fazer uma revisão. Uma revisão. Eu não sei
qual que é o tema dessa meditação. Mas quando você estiver fazendo essa meditação, faça a seguinte pergunta: Senhor, me mostra o que eu preciso deixar. Porque, irmãos, eu tenho certeza que se eu ali sentado, eu já me constrangi de tudo aquilo que foi falado, foi uma experiência comigo. Deus tem muito para fazer. Só pergunta: Senhor, diante de tudo isso que eu estou vivendo até agora, me revela o que eu preciso tirar. Hoje o Senhor quer fazer uma cisão, irmãos. Como eu falei, nós não sabemos se nós vamos sair daqui e vamos entrar em óbito. Nós não sabemos. Amém? 7 minutos. Que a gente avançou bastante. 7 minutos. Amém?